texto para nossa meditação nesta noite, o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7. Eu vou fazer esta leitura na nova versão transformadora, ela será projetada para que você possa acompanhar, mas você pode abrir a sua Bíblia em Filipenses 4, de 4 a 7, e também acompanhar a leitura. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O ano de 2016 foi um ano marcado por tragédias, problemas, crises, dificuldades. Tivemos bastante conquista, coisas a agradecer, mas, no entanto, se nós nos detivermos apenas aos noticiários, talvez a gente fique com aquela impressão de que o ano de 2016 foi um ano meio problemático, né? Principalmente nos últimos meses, parece que foi um ano um tanto quanto difícil para a gente viver. A cada 12 meses, aqui estamos nós de novo, nos reencontrando com um ano novo. Vi até uma tirinha hoje de manhã, que eu achei muito engraçada. O cartunista, ele desenhou o Sol, e aí a Terra fazendo a órbita assim, né? E aí, na hora que a Terra estava parada e todo mundo comemorando na Terra, feliz ano novo, o Sol pergunta assim: por que toda vez que eles passam aqui, eles fazem barulho nesse ponto, né? Então, todo ano a gente comemora um novo ano, a chegada de um novo tempo. E aí o ciclo se renova, são planos, são ideias que nós temos, sonhos, desejos. E esses sonhos, planos, desejos, eles se misturam com uma realidade que às vezes não é uma realidade muito atraente para nós, né? E diante desta realidade, dessas perspectivas que nós vemos, as notícias de tragédia, esta madrugada mesmo, já nos primeiros instantes de 2017, já tivemos atentado terrorista, já tem uma série de coisas acontecendo ao redor do mundo. Diante disso tudo, fica a pergunta: mas pastor, como a gente pode ter um 2017 repleto de alegria? E é aí que a gente recorre à carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta escrita para a primeira igreja cristã na Europa, uma igreja fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Você deve se lembrar daquela passagem em Atos 16, quando Paulo está na região da Ásia Menor. Ele deseja seguir para o sul daquela região e o Espírito Santo o adverte por meio de um sonho, né, um cidadão macedônio dizendo: passa a Macedônia, pregue o evangelho para nós. É neste contexto que nasce a igreja de Filipos, entre 48 e 51 depois de Cristo. Esta carta é uma carta escrita da prisão, e provavelmente Paulo já não está mais na prisão domiciliar, ele já está na prisão de fato, para onde ele se encaminharia para a sua morte, aguardando ali o dia da sua morte. O objetivo desta carta é agradecer a oferta da igreja de Filipos, corrigir alguns problemas ali daquela igreja, mostrando o senhorio de Jesus. Filipos era uma cidade na Macedônia, região da Trácia, uma cidade que ali se coloca como uma das grandes cidades do Império Romano, uma cidade onde havia paz, onde havia tranquilidade. Se nós voltarmos um pouco no nosso texto de Filipenses, que nós lemos, nós vamos ver Paulo falando a respeito do valor de Cristo, falando a respeito da importância da perseverança e incentivando os filipenses a continuarem firmes no Senhor. E logo após o texto que nós lemos, Paulo vai agradecer as ofertas recebidas e vai encerrar a carta. Essa carta de Filipenses é uma carta bastante interessante, talvez seja a carta mais alegre do Novo Testamento. A alegria aparece nesta carta mais de 40 vezes. São apenas 4 capítulos, mas por mais de 40 vezes você vai encontrar Paulo alegre, se alegrando com a igreja de Filipos. E é com base neste texto, que é um texto até bastante conhecido de nós,
que nós queremos falar a respeito da alegria. Uma alegria que é firmada em Deus, uma alegria que não é firmada em outra coisa, uma alegria firmada no Senhor da nossa vida. E a alegria firmada em Deus gera testemunho. Diz o versículo 5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. É bastante interessante nós observarmos o original grego deste versículo, porque Paulo aqui utiliza um termo, tor epiekes, que é um termo usado pelos gregos para denotar moderação de espírito. Então, quando Paulo está dizendo, e nós lemos em português, que todos vejam que vocês são amáveis, que todos vejam que vocês tenham um espírito moderado, vocês tenham a alma moderada, né? Nós não nos deixamos abalar facilmente pelas injúrias, nós não nos aborrecemos facilmente diante das adversidades, mas nós retemos de maneira igual os problemas e lidamos com eles na perspectiva do Senhor. Isso reflete muito um ditado de Marco Túlio Cícero, um grande orador do primeiro século antes de Cristo, que dizia: minha mente é tranquila, a qual recebe tudo com humor. E é interessante a gente parar para pensar isso, né? Nós abrimos os noticiários, e geralmente noticiário de 1º de janeiro é tudo igual, né? São as passagens de ano nas principais cidades ao redor do mundo, na nossa região. E aí quando a gente vai para 2 de janeiro, começa de novo, né, a lista de tragédias, né, as listas de problemas. E nós abrimos os noticiários e vemos as notícias, e se nós nos deixarmos afetar por isso, nós vamos cada dia mais sermos mais cínicos e mais pessimistas em relação à nossa existência, né? Se nós olharmos os noticiários, nos últimos 15 dias, eu conversava isso com um amigo, né? Eu falava assim, gente, esse pessoal que está fazendo retrospectiva dia 28, 29 de dezembro, é melhor eles fazerem dia 2 de janeiro, porque do dia 28 ao dia 2 vai ter tanta notícia que vai dar mais 2 horas de programa, né? Porque é tanta notícia, tanto desastre, tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo. E a pergunta é, quando essas adversidades, quando estes problemas atingem a minha e a sua vida, como nós lidamos com isso? Paulo diz que nós devemos ser amáveis, espírito moderado. Quando a má notícia chega, eu não posso me abalar, eu não posso me deixar levar por esta má notícia. Eu concordo com você, existem notícias das quais vão mexer com a gente assim de maneira terríveis, principalmente questões pessoais, envolvendo familiares. Isso vai mexer com a gente, vai abalar a gente. No entanto, isso não pode tirar de nós a confiança no nosso Senhor e Salvador, naquele que é a razão da nossa alegria. E a alegria firmada em Deus gera o testemunho. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. O alerta para se viver de maneira amável, porque o Senhor virá em breve, não surge como ameaça, mas surge como uma orientação. Em quem está firmada a nossa esperança? Durante todo o mês de dezembro, nos domingos do Advento, nós falamos bastante sobre a volta de Cristo. E nos domingos do Natal nós ainda falamos sobre isso. Em quem está firmada a nossa esperança? Ela está firmada em Cristo. Os primeiros cristãos viviam ardentemente a expectativa da volta do Messias. Para eles era urgente. Vai voltar hoje, vai voltar agora, vai voltar nesse instante. E passados 2000 anos, parece que nós nos esquecemos um pouco dessa expectativa, deste desejo ardente de que Ele retorne. E é por isso que Paulo diz, olha, viva de maneira amável, viva de maneira a absorver
o impacto das más notícias. Viva testemunhando que nada abala o seu ânimo, a sua vida, porque você está firmado no Senhor, para que as pessoas vejam em você um reflexo da fé em Cristo Jesus. Ser amável, ser moderado, ser reflexo do amor de Deus para as pessoas. Ser amável é permitir que os outros experimentem, por meio da sua vida, o amor de Deus. Decida viver o amor. Decida testemunhar o que Deus fez em sua vida. A alegria firmada em Deus gera o testemunho, mas ela gera também a confiança. Diz o versículo 6: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Você está preocupado? Você tem preocupações que estão tirando seu sono, sua tranquilidade? Ore. Ore. A oração é a melhor saída para a preocupação do dia a dia. Ore. Confie em Deus em oração os seus problemas. Peça por aquilo que você precisa. Mas lembre-se, para tal saiba o que você precisa. Não seja um insatisfeito sem causa. Aquela pessoa que tudo gera insatisfação. Se o copo está colocado do lado direito, é porque o copo está do lado direito, isso é ruim. Aí você coloca o copo do lado esquerdo, não é porque o copo está do lado esquerdo. Mas é porque porque o meu filho está desempregado, mas agora o seu filho arrumou um emprego. Mas o emprego que ele arrumou não é bom. Tudo é motivo de insatisfação, tudo é motivo de problema. Não seja um insatisfeito sem causa. Saiba aquilo que você precisa. Entregue diante de Deus a sua necessidade. Não vivam preocupados. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. Não é pecado você pedir o que você precisa. Pecado é você tornar o que você precisa o seu Deus. E achar que Deus tem que fazer aquilo que você precisa. E não aquilo que Ele quer para você. E aí a gente percebe como o versículo 6 e o versículo 5 se complementam. Porque nós devemos viver de uma maneira que as pessoas vejam que nós somos amáveis. Que não importa a situação, não importa o problema que a gente passe, nós confiamos em Deus. E às vezes a gente pede a Deus que resolva o nosso problema. E Deus diz não. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, quando ele fala do espinho na carne. Deus diz não. Eu não vou resolver o seu problema. Conviva com ele. É duro a gente ouvir isso, né? A gente quer que Deus resolva, não é mesmo? A gente quer que Deus vá lá e dê uma solução. Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é todo poderoso. E eu quero viver alegre. Por que Deus não pode resolver? Porque é da vontade dEle. No entanto, eu não vou deixar que os meus problemas se tornem a razão de ser da minha vida. E aí entra a gratidão. Orem a Deus pedindo aquilo que de que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Agradeça a Deus. Reconheça tudo que Ele já fez em sua vida. Tatiana esse ano teve uma ideia muito legal. Nós vamos fazer lá em casa esse ano. Eu quero desafiar você a fazer também. Um pote da gratidão. Ela decorou lá, essas coisas, né, de mulher caprichosa, né? Pegou um potinho de vidro, decorou, tal, bonitinho. Separou um bloquinho de papel, uma caneta, deixou do lado. Sempre que eu tiver um motivo de gratidão para agradecer a Deus, eu vou anotar no papelzinho, dobrar e colocar dentro do pote. E nós vamos passar o ano inteiro acumulando as nossas gratidões, para no final do ano a gente relembrar as coisas boas que se passaram. Porque nós estamos tão acostumados a nos lembrar das coisas ruins. A gente é tão ensinado no dia a dia a olhar para a coisa ruim, para as notícias ruins, para tudo que há de ruim que acontece, que nós nos esquecemos de contar as muitas bênçãos. Você é capaz de enumerar aquilo que Deus já fez em sua vida
pelo qual você pode agradecer? Você tem aí uma lista de gratidão, de coisas boas que Deus fez em 2016 na sua vida? A gente fica vendo o pessoal comentando e falando aí nas redes sociais, né? Ainda bem que acabou 2016, foi um ano difícil. Olha, foi mesmo, mas eu tenho muita coisa para agradecer a Deus de 2016. A gente pode começar a fazer a lista agora, né? Já começa no início do ano com a chegada do José, né? E aí nós vamos embora. Temos muita coisa a agradecer. Muita coisa a agradecer. Nós nem sempre, diz Fabíola Simões, uma escritora mineira, nós nem sempre estamos onde gostaríamos, vivendo as histórias que sonhamos, mas é preciso aprender a fazer castelos com um punhado de areia que dispomos. Nós precisamos aprender a ser felizes aonde nós estamos, com o que nós temos. E a nossa felicidade está firmada em Deus, não está firmada em outra pessoa. A confiança de que Deus tudo provê, de que Ele responderá a nossa oração, de que Ele, de acordo com a vontade dEle, atenderá a nossa necessidade. A confiança de que Deus tudo provê, surge da gratidão por tudo que Ele fez. Ele nos sustentou, nos livrou, nos amparou. Por que razão você acha que Ele não o fará novamente? Confie em Deus. Se você quer um 2017 repleto de alegria, a chave está na confiança em Deus. A alegria firmada em Deus gera testemunho. Nós somos capazes de testemunhar aos outros que, apesar da nossa realidade ruim, apesar do cenário ruim na economia do país, apesar do cenário ruim muitas vezes na nossa família, nós estamos alegres porque Deus está conosco e Ele nos sustenta. A alegria firmada em Deus gera confiança. Nós vamos passar, nós vamos enfrentar as dificuldades, nós não vamos nos deixar abater. E por fim, a alegria firmada em Deus gera paz. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. João Calvino, comentando este texto, ele diz que a Escritura costuma dividir a alma do homem quanto às suas fragilidades em duas partes, a mente e o coração. A mente significa o entendimento, enquanto o coração denota todas as nossas disposições e inclinações. A paz de Deus, diz ele, vos guardará a ponto de impedir que volteis as costas para Deus com pensamentos ou desejos perversos. Guarde esta palavra, e toda vez que você passar por um momento difícil neste ano de 2017, lembre-se dela. A paz de Deus não brota das circunstâncias. Guarde esta palavra no seu coração. A paz de Deus não brota das circunstâncias. Não é o problema que você está passando, ou não é a falta de problemas que você está passando. Não é o tempo bom ou o tempo ruim. Não é daí que vem a paz de Deus. A paz de Deus vem de Deus. E é por isso que é preciso orar. É por isso que Paulo diz no versículo anterior que nós devemos pedir e agradecer a Deus, porque a oração é a maneira como nós criamos vínculo com Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós conhecemos a sua vontade soberana para nós. A paz de Deus não brota das circunstâncias. A paz de Deus brota dele mesmo. Ele a concede. E é por isso que é uma paz que excede todo o entendimento. Não tem como explicar. Porque quando tudo está errado, quando estamos no meio de uma tragédia, não é normal a gente ter paz de espírito. Sofrer é parte da vida. Nós vamos sofrer. Jesus já nos alertou sobre isso. No mundo nós vamos ter aflições, mas tende bom ânimo. Tende vida. Creiam na vida, porque eu venci o mundo.
E o que eu acho interessante nesta fala de Jesus é que ele não fala no futuro, eu vencerei o mundo. Ele ainda não havia sido crucificado, ressuscitado. Mas ele diz no tempo presente, eu venci. Hoje eu venci o mundo. Não é eu vencerei, eu venci o mundo. Já está consumado, já passou. Vocês já têm a vitória. Quando tudo está errado, não é normal a gente ter paz de espírito, mas sofrer é parte da vida. E confiar em Deus é a certeza de que o sofrimento passará. Porque, mais uma vez, meu irmão e minha irmã, a alegria da qual nós devemos viver repleto no ano de 2017 é a alegria que vem de Deus. Não é a alegria que vem de se ganhar um presente, de se passar por bons momentos. A paz de Deus não está vinculada ao seu bom humor hoje. Hoje eu acordei da pá virada, então eu não tenho a paz de Deus. Não, não é assim. A paz de Deus está vinculada ao amor e à misericórdia que o próprio Deus derrama sobre nós. E o que diz a palavra sobre a misericórdia dele? Se renova a cada manhã, dia após dia. Ele nos dá paz, ele nos dá amor, ele nos dá confiança para que nós possamos viver. Ter paz é estar com Deus. Viva com Deus ao seu lado. Busque a presença de Deus em todo instante. Concluindo, Lao Tzu, filósofo chinês, diz que novos começos chegam muitas vezes disfarçados de finais dolorosos. Talvez o final do ano 2016 para você tenha sido doloroso. Talvez você esteja passando por dificuldades. E mesmo que não esteja, quando estiver, lembre-se disso. Não é a circunstância que nos garante a paz. É o Deus da paz que nos garante a paz. Se o ano de 2016 foi marcado por grandes tragédias, problemas, crises e dificuldades, um ano novo é a oportunidade de mudar a maneira como nos relacionamos com as dificuldades da vida. Mas afinal de contas, como ter um 2017 repleto de alegria? Escolha viver com Cristo em 2017. Ele é o único capaz de nos garantir a paz. Esta paz que excede todo o entendimento, esta paz que vence todas as dificuldades, esta paz que nos garante a alegria. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Eu imagino Paulo escrevendo essas palavras de dentro de uma prisão, aonde o gradil, e é interessante a gente pesquisar essas coisas, porque aí o texto bíblico começa a ter outra dimensão para a gente, né? A gente imagina a prisão como é a nossa prisão aqui hoje em dia, né? As celas separadas, tudo bonitinho, né? Parede de concreto, a grade na frente. Naquele tempo não, eram verdadeiras gaiolas, 2, 3 andares de gaiolas, às vezes fincado para baixo na terra, de maneira a ficar escondido. E conforme o cumprimento da sentença ia se aproximando, ou a execução da sentença ia se aproximando, aquele preso vinha subindo de nível, né? Vinha sendo promovido, né? Até chegar a hora da sentença, né? E a gente fica imaginando Paulo numa dessas prisões, onde não tem piso, é grade, não tem banheiro, é ali mesmo, não tem condições de higiene. As de hoje também não tem, né? Para mais detalhes, converse com a Márcia. Não tem, né, Márcia? Os de hoje, só você vê aí no noticiário, né? Também não tem. E você imagina este homem dentro da prisão, conversando com Epafrodito, que provavelmente estava num nível acima na rua, e Epafrodito dizendo para Paulo: Paulo, lá a igreja está assim, 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 eles estão passando por isso, isso e isso. E Paulo respondendo para ele, dizendo, dentro desse ambiente totalmente insalubre, sem condição nenhuma, Paulo virando para ele assim,
Escreve aí para eles, alegrem-se no Senhor. Eu vou repetir, hein? Alegrem-se. Alegrem-se. Confiem em Deus. Um homem encarcerado em situações difíceis está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. E eu vou repetir: alegrem-se. Escolha viver com Cristo em 2017. Escolha testemunhar do amor de Cristo, mostrando a todos que vocês são amáveis. Escolha confiar que Ele tudo provê. Escolha viver a paz de Deus em 2017. Para que 2017 seja repleto de alegria, escolha caminhar ao lado daquele que é o Deus da única e verdadeira alegria. O nosso Deus. Ele, que tantas bênçãos tem derramado em nossas vidas, e que em meio às dificuldades e aos problemas da vida, nos tem conduzido. Escolha viver ao lado de Deus, hoje e sempre. E que Deus assim nos abençoe.